E hoje nós vamos falar aí sobre a legislação referente ao aborto no Brasil. Nada melhor do que nosso querido doutor Irlan Mello. Vamos aproveitar, conversamos ali com médicos, pessoal do ANGE e para completar, advogado para poder falar da legislação bem específica, né, doutor Irlan? É isso aí, bom dia a todos. Bom dia, que bom tê-lo aqui novamente. Muito obrigado. A Antonella já chegou, doutor Irlan? Pois é, uma expectativa tão grande, né? E agora, provavelmente, até quarta-feira agora da semana que vem, e a gente já vai ter a Antonella conosco, se Deus quiser. Beijo, Giza. Um beijo, Deus te abençoe. Descansa aí. Aproveita esses dias para repousar, descansar. Porque, né, depois que chega a bebê, aí, é uma nova rotina, né? É verdade, né? Apesar de você, Jesus, já ser aquela mulher que já sabe tudo. Já tá craque. Porque essa é a quarta, né, filho? Então, enfim, já tá craque. Doutor Irlan, quais as consequências legais hoje para a mulher que realmente ali realiza o aborto? Então, Carol e telespectadores, nós vimos na entrevista anterior, né, já falaram com muita propriedade que o aborto é considerado crime no nosso país. Sim. Ele é punido pelo nosso Código Penal. Só que as punições, elas são tratadas de maneira diversa. Uma coisa é a pessoa que comete o aborto, que pode ser qualquer pessoa, um médico, uma parteira. Outra coisa é a gestante. No caso, por exemplo, da gestante, ela tem uma penalidade de 1 a 3 anos de prisão. Já no caso do médico, ele pode ser condenado de 3 a 10 anos de prisão. Olha. Porém, ainda tem um agravante. O agravante é, se a gestante morre no parto... Aí piora mais ainda a situação do médico. Essa pena pode chegar até 27 anos de prisão. Então, assim, qual que é o recado da legislação, né? Ou seja, uma vez que a vida começa com a concepção, a legislação ela quer evitar ao máximo que haja uma situação onde esse nascituro, né, porque no termo legal utilizamos a expressão nascituro, ele possa realmente ter uma vida pela frente, né? Sim. E eu pergunto, doutor Irlan, quais que foram as mudanças mais significativas que ocorreram aí nos países onde houve a despenalização do aborto? Interessante o seguinte, como a gente disse anteriormente, né, o Código Penal criminaliza o aborto. Então, artigo 124 até o artigo 127, a gente tem as penalidades que estão ali dispostas. Agora, existem países onde você fez a chamada descriminalização do aborto. Mas, na verdade, Carol, quando se fez a descriminalização do aborto, o que aconteceu foi uma banalização do aborto e a prática começou a ser uma prática difundida em larga escala e muitos problemas advieram dessa situação. Quais foram? Principalmente problemas psiquiátricos com as mulheres que passaram por esse procedimento. Porque, na verdade, uma mulher que está grávida, normalmente, ela não pensa em abortar. As circunstâncias, o meio que ela vive, as pressões externas é que normalmente fazem esse estímulo. E às vezes até de forma contrariada, ela topa passar por esse procedimento. Onde é legalizado, você pode realizar. E depois vêm os problemas psicológicos. Às vezes até o abandono do marido também, né, doutor Irlan? Acontece também. Aquela, eu não vou assumir, eu não vou ajudar, não conta comigo. Exatamente. Não justifica, mas são alguns pontos que às vezes têm feito a mulher pensar nisso. Com certeza. E outra situação também que normalmente a mulher ela não vê essa outra possibilidade. Qual? Você pode imediatamente após o parto entregar o seu filho para adoção. Certo. Já que eu não quero essa criança, mas eu vou dar uma chance dela ter uma vida. E eu posso entregar imediatamente para adoção. Todos os hospitais estão preparados para isso. O juizado também, o juizado da infância e juventude também está preparado para isso, com assistente social, psicólogos que podem ajudar essa mãe neste momento para que ela tome a melhor decisão, que é a decisão de garantir a vida. É verdade. Não é? Doutor Irlan, fala um pouquinho sobre
a gente até conversou anteriormente, existem situações permitidas para essa questão do aborto. Explica para a gente como que funciona esses casos, por favor. Nós temos, então, algumas exceções no nosso Código Penal. O artigo 128 diz que para se salvar a mãe, ou seja, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, o artigo 128, inciso 1, é o chamado aborto necessário. Há uma previsibilidade na legislação que pode, que autoriza o aborto. Certo. Outra situação também prevista na legislação é o aborto em caso de estupro. Mesmo nessa circunstância, independentemente da situação do feto, do nascituro, também há uma permissão. E no ano de 2014, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão em relação a um caso de um feto anencéfalo, ou seja, um feto onde ele não tinha a formação normal do seu cérebro. Então, nessa situação, o STF autorizou o aborto. Então, são essas 3 exceções na regra de criminalização do aborto que existe no país. Isso o senhor comentou no nosso Código Penal. E o que a nossa Constituição diz a esse respeito, doutor Irlan? Então, a nossa Constituição, Carol, ela protege... Que ela é a lei máxima, né? É a lei máxima. As outras, se não estiverem Exatamente. de acordo com ela... Ela é a lei máxima, ela preserva a vida desde a sua concepção, ou seja, desde a fecundação do espermatozoide no óvulo, já há uma previsibilidade na nossa Constituição de defesa do direito desse embrião, que a nossa legislação chama. E a partir desse momento, esse embrião tem todos os direitos civis. Por exemplo, vamos imaginar, Carol, que a mulher ficou grávida e ela não tem condições de manter essa gravidez por uma situação econômica, mas ela sabe quem é o pai. Há uma possibilidade de você ingressar com alimentos em prol desse feto, desse embrião. É os chamados alimentos gravídicos. Certo. Então, assim, os direitos civis que estão é um direito garantidos. Conquistado. É novo, não é? É claro, e reconhecido recentemente pelos nossos tribunais superiores. Então, agora, a partir do momento que há o parto, se nasce com vida, ou seja, a partir daquele momento, então todos os outros direitos são abarcados. Mas enquanto ele está ali, há uma previsibilidade na nossa legislação de garantir a vida para esse embrião. Pergunta, doutor. O Ministério da Saúde ele tem poder para legislar sobre o aborto? Então, essa pergunta é muito pertinente, porque o que está acontecendo hoje, onde o ministro da Saúde, apesar de dizer que ele não estava falando em nome do Ministério, mas falando como uma pessoa, como um cidadão, um indivíduo, ele diz que uma das saídas, por exemplo, para os casos de Zika vírus, seria a questão do aborto. E isso não é uma coisa nova, porque no ano de 2014 nós tivemos uma portaria do Ministério da Saúde fixando valores para que o SUS pudesse realizar aborto. E o valor, sabe qual que era naquela época? R$ 443. Ou seja, o médico faria o aborto e ainda o hospital estaria recebendo R$ 443 para quaisquer casos de facilitação para interrupção de uma gravidez indesejada. Mas isso não foi para frente, até porque a nossa legislação é proibitiva em relação a isso. E agora nós estamos vendo, dentro deste mesmo governo, os atores são diferentes, mas a regra é a mesma. É por isso que, muitas vezes, quando nós vamos escolher os nossos representantes, nós temos que prestar atenção quais são os fundamentos que fazem com que eles tomem determinadas posições. Eles são a favor, contra o aborto, porque na hora que ele está ali, ele nos representa. Certo. Então ele está ali observar os princípios, aquilo que ele acredita, os valores que ele tem, porque isso é muito sério, né? Muito sério. E aí nós vamos ter no futuro, Carol, por exemplo, uma legislação federal, um modo de agir dos atores que nos governam, que são modos de agir contrários à palavra de Deus. Claro. E por isso que nós precisamos lutar contra essa situação.
Doutor Ilan, nós somos pró-vida, né? Nós cremos nisso porque sabemos que o dom da vida, homem não faz gente, né? Porque homem tem poder de fazer o espírito. Verdade. E nós somos o espírito. Então, o doutor Ilan tá rindo aqui porque tem algumas distrações aqui no estúdio, né, doutor Ilan? Porque o pessoal fala assim, o que o doutor Ilan tá rindo num negócio tão desse? Sério, né? Um assunto sério. Mas vocês sabem que eu não faço o programa sozinha, né? Eu tenho um amigo, companheiro, né? Esse que está aí, né? E aí ele faz algumas artes, enfim, vamos voltar aqui, né, doutor Ilan? Vamos lá. A minha pergunta é, nós somos pró-vida e tudo, mas eu pergunto ao senhor na prática, aquilo que o senhor está ali lidando na realidade, acompanhando, caminhando. A legalização do aborto, ela reduziria essa criminalidade, que é a justificativa de muitos para que aconteça? Vamos pensar, Carol. Na verdade, a legalização do aborto, ela não reduz a criminalidade. Ela vai aumentar a criminalidade. Por quê? Porque todos aqueles embriões, aqueles fetos que estão sendo assassinados naquele momento ali do aborto, ou seja, vai aumentar o número da criminalidade. O que reduz a criminalidade? Reduz a criminalidade um governo que visa a vida, um governo que trabalha a favor da educação, um governo que tem princípios religiosos. Esse tipo de situação, aí sim vai reduzir a criminalidade. Numa sociedade onde existem valores cristãos, o crime é algo que é raro. Por quê? Porque vai se pautar em valores, em valores que estão previstos na palavra de Deus. Então, infelizmente, o que a gente vê hoje em dia é que a fé, os valores cristãos, cada um está pensando, na verdade, em si mesmo, quando não se pensa, por exemplo, no tanto de crianças que poderiam vir ao mundo, como o pastor Serginho falou no início, né? Um futuro médico, um futuro presidente ou presidente da República, uma pessoa que vai ser um cientista, uma referência para a sociedade, que a gente pode perder numa situação dessa. Então, assim, para concluir, em hipótese alguma, o aborto é justificado. Porque mesmo naquelas situações onde a lei permite, há a possibilidade da adoção. Há a possibilidade de deixar... Existe um plano B. Existe um plano B. E quando eu falo isso, eu não estou falando com um caráter religioso. Também, mas é também com um caráter legal. E há tantas pessoas querendo, precisando dessa adoção e não tem uma condição ali de ter um filho e tudo. E você pode, já que você não dá conta disso, se você dá conta, adoção. Adoção. Ou seja, não é só uma questão legal, religiosa, é uma questão moral, uma questão de ética, uma questão onde todos nós somos responsáveis. Então é bom que a gente pense sobre isso, principalmente agora que vamos chegar em mais um ano eleitoral, para as pessoas onde nós vamos eleger sejam pessoas que sejam a favor da vida e não a favor da morte. Doutor Ilan, quero agradecer demais. É isso aí. Deus continue abençoando cada dia mais. E se Deus quiser, semana que vem eu tenho notícia já vai de ter vida, notícia. Né? Ei, glória a Deus! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.